Convidado: eu gostaria de saber como eu posso calibrar, apreciar totalmente, porque eu já aprecio diferentes formas de amor, mas como eu separo as formas de amor que os meus pais me ensinaram, que são as certas? Porque eu recentemente me casei e eu estou completamente apaixonado e feliz com o meu marido e pelo meu relacionamento. Mas sabe, estas ideias que os meus pais me ensinaram continuam vindo. Abraham, elas estão presas no seu papo vibracional. Convidado: elas estão presas na minha vibração, é verdade, e eu quero me separar disso, porque eu não utilizo 100% de mim, porque eu continuo vindo e... Abraham: aqui está. Nunca mais pense nestes pensamentos e você estará num espaço livre. E sim, vocês todos estão rindo porque sabem que existe momentum. O esquiador está descendo a ladeira e existe uma inevitabilidade sobre estes pensamentos até que você gradualmente mude a direção deles. Portanto, sair na frente ajuda, se sintonizando regularmente ao amor que é a sua fonte ao parar o pensamento. Quando você medita e foca em alguma coisa que não é muito empolgante, como o som de um ventilador, ou a tremulação da chama de uma vela, ou o pingar de uma torneira, ou até mesmo contando as suas próprias respirações. Quando você foca em alguma coisa que não requer muito pensamento, você desacelera muito ele. E quando você faz isso, você para de pensar. E quando você para você para o pensamento resistente. E quando você para o pensamento resistente, a sua vibração se eleva. E quando a sua vibração se eleva, você está calibrado a todo aquele poder. E você está calibrado com aquele ponto de atração. Isto é realmente uma coisa adorável e é o que quisemos dizer por sair na frente. Mas quando um pensamento vem para você e você tropeça nele, um grande pensamento como esse, a não ser que você foque nele a partir do seu ponto de saber do agora, ele permanece igual a quando foi oferecido pela primeira vez a você. Em outras palavras, você tem coisas acontecendo em sua vibração que você nem ao menos sabe que estão acontecendo na sua vibração. E existem evidências disso por todo lado. E isto vem até você em diferentes facetas, vem para você em diferentes formas. E por facetas, nós queremos dizer que uma emoção pode ser demonstrada a você de muitas formas diferentes e muitas circunstâncias diferentes. É como o eixo de uma roda que lhe mostrará muitas maneiras diferentes. Nós iremos contar a você uma experiência engraçada que Esther teve. Na casa nova dela, que ela tinha visto várias vezes antes de tomar a decisão de comprar, e portanto ela estava muito ciente de como a casa era. Acontece que quase não existe privacidade em nenhum lugar da casa. Se você está dentro, você consegue ver árvores do lado de fora. E se você está do lado de fora e é à noite e as luzes estão acesas dentro, você consegue ver tudo do lado de dentro. Você consegue ver lá dentro. E bem, Esther não se permitia ver nenhum defeito nesta casa. A percepção dela era de que era a casa perfeita para ela. E ela é, só que as janelas são todas translúcidas, consegue imaginar? E existem muitas delas. E ela ficou muito desconfortável e ficava dizendo para si mesma, porque a casa está em uma encosta íngreme e não existem vizinhos próximos. Ela ficava dizendo para ela mesma: ninguém consegue ver nada a não ser que esteja dentro da propriedade e ninguém deveria estar na propriedade, por isso eu estou tão bem. Mas ela não se sentia bem, ela se sentia insegura e por isso ela manipulou algumas coisas. Ela estabeleceu um plano de longo prazo, mas ela manipulou algumas coisas e isso fez ela se sentir melhor. Mas naquela mistura vibracional, quando ela foi calibrar, uma coisa que ela não fez por um tempo e que acabou ficando um pouco absurda até que ela começou realmente a calibrar. Naquela mistura vibracional estava a insegurança e um pouco de injustiça, um pouco de
Aquele proprietário anterior deveria ter feito as coisas melhores, mesmo que ela tenha visto a casa, escolhido e comprado, mas agora a culpa é dele. O que é que ele estava pensando? Bem, ele estava pensando que não se importa com isso. Então, na mistura vibracional dela estavam algumas coisas que ela nem ao menos sabia que estavam lá. Mas conforme ela está agora começando a atribuir as falhas a ele sobre isso que poderia ter sido feito melhor, a casa começou a se comportar mal de outras formas. Um dia o elevador não funcionou e isso é uma coisa grande, e existe um grande aquecedor na piscina que é intermitente. E então Esther começou a atrair pessoas que conheciam o proprietário anterior e eles explicaram: ele não sabia como gerenciar essa casa e ela não era realmente o que parecia. E então agora Esther está pensando no filme Um Dia a Casa Cai, mas de uma forma suave, não grande, de forma suave. E a sensação dela de insegurança ou a sensação de vulnerabilidade, ela não se sentou realmente para calibrá-las, ela meio que permitiu que as condições calibrassem ela. E quase todos fariam isso. Vocês têm respostas involuntárias para as coisas. E então, uma série de coisas começaram a acontecer. Ela estava no quarto do hotel na semana passada e alguém ligou para o telefone do quarto dela. Ela estava em uma outra parte do quarto e não conseguiu chegar lá a tempo e o telefone parou de tocar. E enquanto ela estava trocando de roupa, uma pessoa entrou no quarto, mesmo havendo uma placa de não perturbe pendurada na porta. E ela ficou com raiva. Isto nunca havia acontecido comigo em toda a minha vida. Ela tinha como ligar as coisas, ela compreendeu que ela tem esta pequena coisa acontecendo na vibração dela, certo? E então, uma série de coisas como esta começaram a acontecer, coisas estranhas, coisas do setup dela desaparecendo, algo que nunca havia acontecido antes. E Esther sabe que é porque ela entrou em uma situação não prestando atenção. E quando ela começou a prestar atenção, ela não gostou do que viu. Ela se calibrou ao que ela viu e que ela não tinha gostado e ativou isso na própria vibração. E então, todo o componente cooperativo que estava próximo daquilo começou a se mostrar para Esther. Bem, quando você sabe sobre calibração, você não sente que a culpa é do outro e você não sente como se algo estivesse dando errado. Você sente como uma oportunidade de realmente reconhecer o quão bem as coisas estão se saindo para você. Isto faz sentido para você? Porque tudo o que está ativo na sua vibração aparecerá de novo e de novo e de novo, e virá de maneiras tão variadas que elas lhe mostrarão exatamente qual é o seu sentimento sobre isso, e isto, e aquilo, uma emoção que você tem a habilidade de mudar. Você tem a habilidade de mostrar a si mesmo que você está seguro em todos os assuntos do mundo, mas você precisa tirar um tempo para fazer isso, porque se você ainda está carregando por aí uma coisa que aprendeu da sua mãe ou do seu pai, eles disseram isso e você era pequeno e eles eram grandes e você pensou que eles estivessem certos, e se você não pensava que eles estavam certos, eles garantiram que você pensasse que eles estavam certos. E então eles meio que atormentaram você para que se calibrasse ao que eles acreditavam. E o que eles acreditam era apenas para eles acreditarem, não tinha nada a ver com você, entende? E então você vem, está ligado, conectado, em sintonia e você é puxado. Você era um componente cooperativo, você foi puxado até este magnífico relacionamento. E na maior parte do tempo você se sente exatamente assim. Mas de vez em quando alguma coisa surge na sua experiência que ativa aquela crença que não se aplica. E então a única coisa que está acontecendo com você não é tão grande quanto dizer eu preciso reconciliar crenças com os meus pais. Não é tão grande quanto isso. É apenas tão grande quanto eu tenho uma vibração ativa que não combina com esta vibração ativa. Qual das duas eu escolho? Qual delas eu escolho?
Quando você vai para um buffet, você realmente pensa que é responsabilidade sua comer tudo o que está sendo oferecido no buffet? Ou você seleciona e escolhe? Você é bom o bastante consigo mesmo para escolher e selecionar as coisas que você prefere, mas ainda assim, com pensamentos, alguém lhe falou que é desta forma que você deveria pensar. Então, como uma sociedade mundial, como uma consciência de massa, vocês se reúnem. É como vamos ver toda a sociedade e vamos vê-la nessa grande arena e vamos lá ver todas aquelas aglomerações. Existem gays e héteros, e republicanos e democratas, e católicos e protestantes, todo tipo de rótulos. Existem tantos rótulos que nós poderíamos falar o dia todo, o mês todo e o ano todo, e nós ainda não seríamos capazes de colocar todos os rótulos. Então lá estão todos eles, a maioria indo contra todos os outros grupos por uma razão ou outra, às vezes pertencendo em mais de um grupo, mas com raiva da maior parte dos outros grupos, apenas gostando dos grupos nos quais estão. Eles estão se sentindo bastante defensivos, se sentindo vulneráveis e sem o controle das próprias vidas. E então, nós queremos dar a você uma perspectiva do seu ser interior e que você reconheça que existem apenas dois grupos: aqueles que neste momento estão calibrados com as próprias fontes ou aqueles que neste momento estão calibrados em alguma outra coisa. Dois grupos. E cada um dos grupos tem um pouco do outro nele mesmo. Cada um destes grupos, às vezes, estão calibrados com a fonte e às vezes estão calibrados a alguma outra coisa, percebe? Finalmente, você precisa chegar a uma percepção de que você é um ser dinâmico, você é um ser em movimento, você é um criador no modo de criação. Você é um criador que está continuamente criando, você está em um constante estado de se tornar. E nunca houve nada que já tenha sido vivido por alguém antes que seja a forma como você deve viver. Você veio para este ambiente para que você pudesse ter as suas experiências pessoais, para que você pudesse se calibrar ao 100 daquilo, para que você pudesse se calibrar ao com daquilo. É disso que se trata a evolução de todas as espécies. É disso que se trata a evolução, é disso que se trata a expansão, é disso que se trata a eternidade. Você criou esta realidade vibracional onde o seu ser interior está. É e irradia, e todos os dias sem parar, você tem a escolha de se inclinar, se calibrar na direção daquilo em que você se expandiu, ou de tentar fazer o impossível e se manter fixado em alguma coisa que outra pessoa acreditava. Se as suas crenças não estão falhando no meio do caminho todos os dias sem parar, você não está expandindo. E observe aqueles que são incapazes de soltar velhas crenças. Olhe só a miséria deles e a determinação e a mediocridade e o medo deles. Eles têm tanto medo de soltarem o que eles têm, mesmo não estando funcionando. E sabe como nós sabemos que não está funcionando? E sabe como você poderia saber que não está funcionando? Eles são miseráveis. Isso não tem como ser bom. O quão ruim é você se sentir desta forma sobre si mesmo ou sobre qualquer um? É tão falso, está muito fora do lugar onde você está. É tão uma coisa que você não é, entende? Convidado, sim, perfeitamente. Muito obrigado.